Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso, fazendo um vídeo aqui para resolver a atividade 8 da nossa lista de exercícios sobre conjuntos, né? Atividade 8 é essa daqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O exercício diz o seguinte: um grupo de alunos de uma escola deveria visitar o Museu de Ciências e o Museu de História da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram visitar o Museu de Ciências visitaram o de História e 25% dos que foram visitar o de História, visitar o de Ciências. Então ele quer que calcule o número de alunos que visitaram ambos. Então antes aqui, ó, só vou destacar as informações importantes. A primeira informação importante é essa daqui, ó. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. Então eles visitaram 48, ou visitou um, ou visitou dois museus, que no caso aqui o número total de museus são 2, né? Então, nesse caso, nesse problema, esse 48 é o número total de alunos, certo? Notem que ele não fala que teve aluno que não visitou nem o Museu de História nem o de Ciências, tá bom? E ele pede para calcular aqui o número de alunos que visitaram ambos, ou seja, ele quer saber qual que é a interseção entre esses dois conjuntos aí, certo? Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui o meu diagrama, né? A região fechada aqui laranja representou os alunos que visitaram o Museu de História. A região aqui fechada vermelha representa os alunos que visitaram o Museu de Ciências. E para não esquecer, esse miolinho aqui é a interseção entre os dois, né? Os alunos que visitaram os dois museus, e é o objetivo do nosso problema, certinho? Então agora eu vou escrever as informações do problema utilizando aqui a linguagem matemática, né? A primeira informação que ele me deu foi o total. Ele falou o seguinte, ó, se eu juntar o número de alunos que visitou o Museu de História, mais o número de alunos que visitou o Museu de Ciências, menos a interseção entre eles, é igual a 48. Por que a gente tem que subtrair a interseção? Então teve alunos que escolheu o Museu de História e teve alunos que escolheu o Museu de Ciências. Então vamos supor que estou fazendo uma pesquisa, tem 48 alunos na sala, e eu vou falar assim, ó, levanta a mão quem escolheu o Museu de História. Então o número de alunos levantou. Aí eu falo assim, ó, levanta a mão, quantos alunos escolheram o Museu de Ciências? Uma outra quantidade de alunos levantou. Os alunos que escolheram o Museu de História e de Ciências levantaram a mão 2 vezes. Então eu não posso contar aquele aluno 2 vezes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair essa interseção que até então a gente não sabe quanto que é. Então eu vou representar utilizando aqui a linguagem matemática. Então ficou assim, H mais C menos a interseção de H mais C, que é igual a 48, que é o número total de alunos. Uma outra informação que o problema dá, ele fala o seguinte, ó, que 20% dos alunos que escolheram ciências, modelo de ciências, é igual à interseção. Essa interseção aqui que está pintadinha de amarelo, ó, corresponde a 20% dos alunos que visitaram o Museu de Ciências, certinho? E aí ele me dá uma outra informação que é semelhante, né? Só que em relação ao Museu de História. Ele fala o seguinte, ó, que 25% dos alunos que escolheram o Museu de História estão aqui nesse miolinho, ó, é a interseção, certinho? Então nota que eu escrevi aqui a porcentagem já na forma decimal, 0,20, né, e 0,25, beleza? E aí o que a gente pode observar? Ó? Que nesse caso aqui, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui, a canetinha verde. Eu estou falando que 0,20C é igual à interseção, assim como 0,25H também é interseção. Tá? Então, se esses dois valores aqui correspondem à interseção, eu posso igualar os dois. Eu posso escrever assim, 0,20C é igual a 0,25H, certinho? Depois que a gente tem essa expressão, a gente vai ter duas incógnitas. Então, a gente vai ter que isolar uma delas, tá? Ou a gente isola o C, ou a gente isola o H. Nesse caso aqui, eu preferi isolar o C, tá bom? Você pode fazer esse mesmo exercício isolando o H para ver que vai dar o mesmo resultado. Então, eu isolando o C, vai ficar assim, ó. O 0,20 que está multiplicando o C passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 0,25C sobre 0,20, certo? E se eu dividir 0,25 por 0,20, eu vou ter aqui 1,25, certinho? Então, a quantidade de alunos que visitaram o Museu de Ciências corresponde a 1,25 vezes o número de alunos que visitou o Museu de História, certo?
Então, cheguei nessa parte aqui, eu vou reservar essa informação. Vou deixar ela aqui paradinha, que depois a gente vai usar ela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a primeira expressão, ó. Coloquei aqui do lado direito. Número de alunos que visitou o Museu de História mais o número de alunos que visitou o Museu de Ciências menos a interseção é igual a 48, certo? E o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou substituir esses valores que eu tenho aqui à esquerda nessa expressão, tá bom? Então, o H eu vou manter como aqui a minha incógnita da equação. A letra C, eu descobri aqui embaixo que ela corresponde a 1,25H. Então, eu vou trocar aqui a letra C por 1,25H. E aqui eu sei que a interseção, né, em função de H, ela vai ficar aqui, ó. Cadê? Ó? Aqui, ó. A interseção corresponde a 0,25H. Então, vou substituir essas informações no problema. Por que eu vou substituir? Para eu ter uma equação com apenas uma incógnita. Porque se eu descobrir o valor de H, eu consigo descobrir o valor de C e consigo descobrir o valor da interseção. Certinho? Então, vou somar aqui, ó, 1H. Lembrando que H sozinho corresponde a 1H. Mais 125H, que foi a informação que eu encontrei aqui embaixo, né? 125 não, 1,25, menos a interseção, que é 0,25H, que também está aqui no lado, né? Que foi o problema que me deu. Se eu somar tudo isso, ó, 1 mais 1,25 vai dar 2,25, menos 0,25 vai dar 2. Então, tem aqui que 2H corresponde a 48, certo? Esse 2 que está multiplicando H eu vou passar para o outro lado, vai passar dividindo, e eu vou descobrir que o H corresponde a 24. Então, o que é esse 24? Ó, 24 alunos visitaram o Museu de História. Lembrando que nesse 24, alguns desses alunos que visitaram o Museu de História visitaram o Museu de Ciências, tá bom? Então, essa bolinha aqui, ó, laranja, corresponde a 24. A bolinha toda, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai descobrir quantos alunos visitaram o Museu de Ciências. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou voltar aqui nessa expressão. Vou colocar ela aqui, ó. O H eu descobri que vale 24, então vou substituir esse H aqui por 24, vai ficar 0,20C é igual a 0,25 vezes 24, né? Ou seja, quanto que é 25% de 24? Vai ficar igual a 6. Agora, notem que o C ele tem um coeficiente aqui que é o 0,20, que está multiplicando o C. Ele tem que passar para o outro lado da igualdade, dividindo, ó. Certo? Então vai ficar 6 dividido por 0,2. E 6 dividido por 0,2 é igual a 30. Ou seja, 30 pessoas visitaram o Museu de Ciências. E algumas delas também visitaram o Museu de História. Bem, lógico que a partir desse ponto aqui, né, teria outras formas de resolver o problema. Essa não é a resolução única, né, teria outras resoluções. Mas eu vou fazer a resolução completa aqui, tá? Para vocês explorarem depois. Agora eu vou descobrir quem é a interseção, essa parte que eu pintei de amarelo. A interseção, eu vou pegar um desses dois aqui, ó, e vou colocar aqui dentro da interseção. Ficou 0,20C é igual a interseção. Se eu sei que o C vale 30, eu vou trocar esse Czinho aqui por 30, tá? O primeiro C, não esse daqui, o segundo. Então vai ficar 0,20 vezes 30, que é igual a interseção. E 0,20 vezes 30 vai ser igual a 6. Ou seja, esse miolinho aqui é igual a 6, certo? Então eu peguei o primeiro aqui. Eu poderia ter pego de baixo também, ó. Vou fazer uma segunda forma, ó. Ficaria assim, 0,25H é igual a interseção entre o H e o C. O H aqui, ó, vale 24. Então ficaria 0,25 vezes 24, que é a interseção. E 0,25 vezes 24, note aqui que também deu 6. Certinho? Uma outra forma que eu teria para fazer isso daqui, né, que seria até uma forma mais ágil, seria o seguinte, ó. Eu sei que 24 alunos visitaram o Museu de História e 30 alunos visitaram o Museu de Ciências. Se eu somar essas duas informações, eu vou ter 54. E o meu problema falou que eu só tenho 48 alunos. Então eu faria assim, ó, 54 menos 48 daria igual a... Estou escrevendo com o mouse aqui, por isso que fica feinho. 54 menos 48 seria igual a 6, que é o valor da interseção. Tá bom? Aí a gente não pode esquecer o seguinte, ó, que 24 alunos escolheram História. Então teria que fazer aqui, ó, 24 menos 6, né? 24 menos 6 ficaria aqui 18.
Então, 18 alunos escolheram apenas o Museu de História e subtraria 6 aqui do de Ciências também. Ó. 30 menos 6 é igual a 24, ou seja, 24 alunos escolheram apenas o Museu de Ciências. Certinho? Bem, eu tentei fazer o vídeo aí mais completo possível, né, com todas as informações. Tem outros jeitos mais curtos, mas eu preferi dessa forma para contemplar todo o conteúdo, certinho? Até o próximo vídeo, forte abraço.